Eclesiastes 3:11 diz, é 3:11? É, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez do início até o fim. Então Deus fez tudo formoso ao seu tempo, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, e colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não pode descobrir as obras que Deus fez do início até o fim. Parece incoerente, porque se Deus colocou a eternidade no coração do homem, esse poderia ter superpoderes para entender tudo que Deus fez e fará, né? Só que o homem não tem superpoderes. Ele só poderia saber o que Deus fará se ele fosse onisciente. E a onisciência é um dos 3 atributos incomunicáveis de Deus. Quais são esses 3 atributos? Se você quiser repetir, por conta da didática, repete comigo. Onipresença, onisciência e onipotência. Onipresença, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, só Ele sabe de todas as coisas. E onipotência, só Ele tem todo o poder. Então Deus fez tudo formoso ao seu tempo, e homem nenhum pode esquadrinhar as obras que Deus fez do início até o fim com a mente. Mas Ele colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem possa, passo a passo, na vida, caminhar numa vida de revelação e gradativamente ir tendo diante de si, desvendada, revelada, a próxima estação da vontade de Deus para ele, por conta da realidade da eternidade no seu homem interior. Quem está comigo? Deixa eu explicar isso de outra forma. É mais ou menos assim. A gente é crente há 10 anos, há 20 anos, então na nossa cabeça a gente pensa, cara, eu já sei como Deus vai fazer. Ele já fez umas 50 vezes na minha vida e foi sempre dentro desse diapasão aqui, dentro dessas possibilidades aqui. Ou alguém vai bater na minha porta e vai trazer o que ele disse que ia trazer, ou alguém vai ligar e vai dizer que tem uma oferta para mim, ou eu vou ser promovido no trabalho, ou uma porta de emprego vai se abrir e eu vou entrar, ou eu vou pegar com meu pai e depois eu devolvo parceladão. Sabe, a gente pensa assim, sempre nas possibilidades que aconteceram até aquele dia. E é interessante que por muito tempo parece que Deus vai repetindo mesmo. Talvez tenha a ver com o senso de humor dele. Vai repetindo mesmo. Só que chega uma estação na sua vida que você fala, agora eu vou acessar isso aqui. Ih, não está mais lá. Não, agora ele vai... Ih, não chegou. Mas agora eu vou falar com... Não está mais lá também. Mas isso aqui não alcançou. Ah, mas esse aqui esgotaram as possibilidades. Aí você diz, pronto, agora só me resta falir, quebrar, morrer. Aí Deus fala, deixa eu trazer isso para uma realidade, olhando para a Bíblia mais diretamente. Lembra de Pedro? Ele estava na ceia, Jesus falou que um ia negar, e ele faz sinal para João assim, ó, João recostado no peito de Jesus. Pedro faz sinal para ele e fala assim, pergunta para ele quem é. Porque Pedro na cabeça dele ele pensava, eu jamais. Pode ser qualquer um desses outros 11 aí. Eu? Você é louco, mano. Sou o Pedro. Quem está comigo? Mas num diálogo com Jesus, Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, como assim? Apóstolo de Jesus nem crente era. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Talvez a gente passou 20 anos com o cuidado de Deus na nossa vida, até mesmo sem a gente se converter de fato. Ou como bebês novos nascidos na fé não nos desenvolvemos. E aí como bebês novos nascidos na fé que não nos desenvolvemos, nós achamos que Deus vai fazer do mesmo jeito que Ele fez, trazendo para nós, ou aquelas velhas possibilidades. Mas Ele diz, não, agora é uma ruptura.
Agora eu preciso que você conheça por revelação. E não mais por uma dependência baseada na tua imaturidade. Agora você vai ter que, com medo ou sem medo, com recurso ou sem recurso. Deixa eu usar uma linguagem para pegar logo você por dentro de uma vez por todas. Fazer igual você viu o seu pai fazendo. O que eu vi meu pai fazendo? Você via seu pai saindo cedo para ganhar um salário desse tamanho. E ele acreditava que aquilo ia sustentar a família, né? Você não morreu. Talvez não comeu tão bem, talvez não vestiu tão bem, mas você não morreu. O pouco que o teu pai tinha, ele trabalhou. E conduziu a tua casa, conduziu a tua família. E na tua cabeça, a tua vida vai ter que ser assim. Eu vou viver vou me matar e vou viver com pouco. Porque é só desse jeito que Deus faz. Ele está dizendo, mas eu coloquei a eternidade no teu coração, para que você passo a passo possa descobrir coisas novas. Enquanto você vai caminhando, eu vou te revelando coisas novas. Por isso que eu falo sobre Jeremias 33:3. Durante muito tempo eu pensei em Jeremias 33:3 da seguinte forma: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Isso sempre soou para mim assim: clama a mim e responder-te-ei, eu vou te anunciar coisas, ó, como diz o paulista, da hora. Mas nesses dias, sabe como tem soado para mim? Clama a mim, responder-te-ei, na outra versão, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Não é coisas explosivas e maravilhosas, firmes, que tu ainda não conheces. Tu vais ter que aprender a andar sobre a minha palavra. E se o dinheiro não vier, você tem a minha palavra. E se aquilo acontecer, você tem a minha palavra. Eu coloquei a minha eternidade no teu coração. E eu fiz tudo formoso, perfeito, no meu tempo. Você é fruto da minha soberania, da minha vontade. Eu te fiz pleno no meu tempo. E eu vou cumprir a minha vontade plena na tua vida do meu jeito. E do meu jeito não é você mensurando o que eu vou fazer. É você tendo coragem de andar por revelação. E eu vou te mostrando no caminho. Levanta a sua mão e adora ao Senhor nessa noite. Levanta a sua mão e adora ao Senhor nesse lugar. Levanta a sua voz e libera a tua expressão ao Senhor nesse lugar. Esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar. A tua palavra escondi, a tua guardada no meu, pra eu não pecar. A tua, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma fé. Vida te consagrei, meus dons e talentos. Não vejo razão na minha vida. Tu és meu Senhor. Assim como refina o ouro, vem tua obra em mim.
até tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Não é sobre saber aqui o que ele vai fazer, é sobre dar passos no escuro, crendo na palavra que a gente carrega, meu irmão. Quando a matemática não casar, quando a emoção não tiver lá essas coisas, acessa a palavra que você carrega. Oh. Quando o medo vier, quando as ondas derem contra o barco, busca nos escombros da sua alma, ainda que elas estejam em escombros. Existe uma palavra viva ali. Existe uma palavra debaixo dos escombros das dores da tua alma. Existe uma palavra viva. Por isso Paulo fala para Timóteo: reaviva o dom de Deus que está em ti. Levanta a sua voz. Existe uma palavra no teu coração, cara. Pastor, mas eu estou sofrendo, como diz o nordestino, eu estou aperreado. Mas existe uma palavra debaixo dos escombros da tua alma. Acessa ela, vai lá, vai lá. Porque ele fez tudo formoso ao seu tempo. Em algum momento haverá beleza nisso. Em algum momento haverá beleza nisso. Adore ao Senhor. Em algum momento, uma flor salta no ermo da tua vida. Em algum momento, um rio flui no deserto da tua existência. Em algum momento um caminho abre na tormenta da tua vida. Você precisa continuar vivendo pela palavra. Levanta a sua voz e diga: Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Perdoa-me por dar mais vazão ao medo do que a palavra que eu carrego. Um dia haverá beleza nisso. Um dia haverá beleza nisso. Um dia alguém vai dizer: eu me lembro da estação de lama da sua vida e hoje eu vejo flores no ermo da tua existência. Se você ora em línguas, por favor, ore em línguas nessa noite. Vamos lá, feche os seus olhos e adore a Jesus nesse lugar. Deixe o seu coração fluir. Deixe o seu coração fluir e a sua mente ser lavada. Imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu, pois apenas uma não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, então clama aí. Estou
Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti, com anseio santo, ansiando oferecer. Nem sempre consigo, Jesus, mas quando eu me prostro eu sei que tenho que oferecer. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção. Não, não, não é não. Mais profundo busca, Senhor. Queres meu coração? Estou voltando. Ache a palavra nos escombros da sua alma e toma ela. Ah, me perdoa, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu, pois apenas uma não é de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho te buscado como antes. Me perdoa porque o medo tem tomado meu coração, a murmuração. Me perdoa porque eu tenho, a tua presença não tem sido principal. Mas eu estou voltando hoje, Jesus. Me aceita, Jesus. Me aceita como nas tardes da minha juventude, te adorando na viração do dia. Me aceita, Jesus. Me aceita, Jesus. Como prostrado no tapete, te dizendo: tu és a única coisa que eu tenho. Quando eu tinha as minhas incertezas para casar, que eu fazia contas, Senhor, de quanto custava uma geladeira, não dava para pagar nenhuma prestação. Hoje eu sou um homem casado, uma mulher casada. Me perdoa porque eu estou trabalhando demais e esqueci de quem é o pão que me alimenta, de quem é a água que me sacia. Mas, Senhor, obrigado, porque tu me recebes e eu estou voltando, Senhor. Estou voltando para dizer que eu te amo. Estou voltando para dizer que eu te adoro. Que só tu tens o governo do meu coração. Hey, na 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 ra, lara, lara, ra, 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 oh. Existe graça nessa noite. Lararara, na, 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 na. Oh.
Tua é a glória e o poder, és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha. Tua é a glória e o poder, és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de ti. Levanta sua mão e receba força. Receba força contra o pecado, cara. O que deixa a gente para baixo é o pecado, irmão. Coma do Cordeiro nessa noite, cara. E vença o medo, vença o pecado. Chegou a hora de uma ruptura, meu irmão. Aleluia. Não deixarei de te louvar. Com todo carinho eu quero te dizer, o pecado transforma leões em gatinhos. Mas a adoração nos cura, mano. A adoração abre as cadeias, rompe algemas, arrebenta algemas. Deus quer você como leão nessa geração. O Senhor está te falando, sai para fora. Ou sai, né? Ou vem para fora. Coma do Cordeiro. Alimente-se dele. A Bíblia fala, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. A gente precisa comer dele todos os dias. Não precisa dizer, eu quero comer de você. Só assim essa minha desnutrição pode ser transformada. Como é que está a vida? Não, vamos para cima. Eu sei que tem temporadas difíceis, ninguém está falando contra isso. Mas vamos comer do Cordeiro. Ele é o pão que desceu do céu, ele é a água viva. Quantos estão aí nessa noite? Vamos tentar dar uma pregadinha para a gente não acabar tarde, amém? Nós estamos falando sobre anseio pela eternidade. E alguns irmãos pensavam, e até eu pensei um pouco, confesso, que eu ia falar de coisas mais gostosas e poéticas, mas o Senhor está nos levando a um caminho de coisas práticas. E a gente vai tentar, não vai dar tempo, de entrar um pouco na parábola das 10 minas. Mas antes eu preciso fazer algumas considerações iniciais. Você vem comigo? Sim? Cerca de 1/3 dos ensinos de Jesus foram feitas em parábolas. No aspecto didático, o objetivo era ajudar na memorização, usando lições do dia a dia. O termo parábola vem do grego parabolé, ou parabolé, que significa colocar ao lado. Em outras palavras, Jesus colocava uma história do cotidiano
para expor lições espirituais. Como eu já falei, ele usa um personagem para depois se mostrar no contexto da história, para depois os seus interlocutores se verem no contexto da história, e então a aplicação do ensino sobre o reino de Deus. Amém? Sempre nessa dinâmica, ok? Quem está aí? No aspecto profético, o interesse de Jesus era que os seus discípulos fossem mais profundos no conhecimento da realidade do reino de Deus. E quem não tivesse o coração inclinado, como os fariseus, não iam entender mesmo. Não precisa abrir, eu só vou ler para a gente ganhar tempo. Isso está explícito em Marcos, mas você pode anotar, dos versos 10 a 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Para que vendo, mesmo que vejam, não percebam, e ouvindo, mesmo que ouçam, não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Interessante. Havia um episódio que Jesus curava e dizia: não conte para ninguém. Por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer, ainda que eu conte, não é revelado, é contado. Sabe? Por isso que a melhor forma de evangelizar, e a gente vai precisar entrar nesse lugar. Ah, pastor, eu não devo evangelizar? Não, devo evangelizar com a boca, claro, falando, claro. Mas esses são dias em que nós precisamos voltar. Ontem a gente estava no almoço, estava conversando com um irmão. A gente acha que evangelismo com dons é para uma classe superior de homens e de mulheres. Se você olhar na parábola, na história da mulher samaritana, em João 4, você vai ver Jesus usando o tripé do serviço profético, palavra de conhecimento, palavra de revelação e profecia, num diálogo. E levando aquela mulher à salvação e a tocar toda a cidade. Então a gente pensa que os dons é para uma classe especial de crentes. E que os dons só podem fluir na nossa vida se a gente, assim diz o Senhor, ou se for no culto. O lugar mais difícil para se praticar os dons é no culto. Os dons precisam ser praticados no dia a dia. Quem está comigo aí? Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus quer revelar, a minha boca não vai revelar, ela pode até anunciar. Mas revelação é igual cartão de crédito, é pessoal e intransferível. Aleluia? Quem está comigo? Então aqui Jesus deixa claro. Eles falam: por que o Senhor ensina para a gente por parábolas? Porque vocês já estão do lado de dentro. E ainda que seja por parábolas, o coração de vocês vai se abrindo mais para mergulhar, para viver por revelação, naquilo que para aqueles que decidiram não mergulhar, continua obscuro. Os discípulos que decidiram viver por revelação, até uma parábola vai ser decifrada, vai ser revelada, e eles vão ser levados mais profundos na vontade de Deus. Mas aqueles que decidiram viver à margem, esses vão continuar em lugares obscuros, vão ouvir, vão ver, e os seus olhos não serão abertos, nem seus ouvidos destapados. Por isso Jesus falava por parábolas com os discípulos. Que coisa interessante. Que didática poderosa. Vocês, por parábolas, vocês vão entender, vão pegar e vão mergulhar. Mas a eles eu não quero revelar, porque eles não querem o que vocês querem. Eles não querem revelação, eles querem me encher o saco. Irmão, tem gente que só quer blá 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 blá. Mas existem os discípulos, aqueles que querem mergulhar no coração do Senhor. E esses pegam tudo. Peguei. Aleluia. Glória a Deus, vamos avançar. Então, das 42 parábolas que Jesus contou, 20 falavam sobre dinheiro. Isso equivale a 47% das parábolas. Embora o dinheiro não fosse o objetivo central do ensino das parábolas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Isso é fantástico. Jesus fala nos evangelhos mais de dinheiro do que de céu e de inferno. Em Mateus, Marcos e Lucas, 1 a cada 6 versículos são sobre dinheiro ou sobre alguma coisa que aponte para o dinheiro, que fale de valor monetário. Por quê? Porque era um confronto direto, porque o dinheiro influencia a nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Então Jesus, quase a metade das parábolas de Jesus era sobre dinheiro. Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelistas, juntos, a cada 6 versículos tem um apontamento para dinheiro ou de alguma coisa monetária, econômica. Mas as parábolas, o objetivo delas não é falar sobre dinheiro, Karina. É sobre nos confrontar com aquilo que é um Deus sobre a nossa vida.
Olha os olhares, tem uns tristinhos assim. Mas é real, aquilo que é um Deus sobre a nossa vida. E você já sabe que foi a única entidade espiritual que Jesus afirmou e chamou de Deus. Ninguém pode servir a Mamon, ao Senhor e a Mamon. Quem está entendendo isso? Existem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, você pisa nos Estados Unidos, a operação nos céus não é uma operação igual a do Brasil. Você desce no aeroporto no Brasil, muda o céu. No aeroporto do Brasil, você pisa. No aeroporto do Brasil, a gente que anda no Brasil, no Rio de Janeiro, então, é um céu de licenciosidade, de erotismo. É muito forte isso. Mas quando você pisa na América, isso não te afeta tanto. Mas o desejo pelo consumo, a vontade de comer hambúrguer. É sério. O que você quer dizer com isso? É uma outra operação nos céus, é Mamon. É Mamon trazendo desejo de consumo exacerbado. E no Brasil, por conta da adoração à Rainha dos Céus, é a licenciosidade, o erotismo, a erotização infantil liberada. Não que não tenha na outra nação, mas vocês conseguem entender a operação principal? Quantos estão comigo aqui? Então, onde a gente quer chegar com isso? O dinheiro, ele é um Deus para a vida da maioria das pessoas. E não adianta você dizer, para mim não é. Irmãos, nós vamos ter que destronar Mamon do nosso coração. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas Deus está trabalhando nesse processo comigo e contigo. Quem está comigo aí? Então a ideia de falar sobre dinheiro nas parábolas não é sobre o dinheiro que ele está falando, mas sobre um Deus que governa e domina as mentes e os corações. Tem a ideia de que se Deus me pedisse algo e eu responder, Senhor, você pode pedir qualquer outra coisa, exceto isso. Então eu não possuo essa coisa, ela que me possui, eu estou apegado a ela. E dinheiro é o principal, ele controla a nossa vida. E é por isso que tomamos muitas decisões erradas. É por isso que eu e você tomamos decisões erradas, porque o dinheiro dita o ritmo. Pastor, eu estou condenado por isso. Não, Deus está abrindo os nossos olhos. Pastor, eu já errei em investimentos, eu já errei em compras, eu já errei em administração. Quem não? Grandes homens nos negócios erraram muito para depois acertar. Então, pastor, tem uma margem para errar. Qual é a minha margem para errar? Não é sobre a margem para errar. É sobre a certeza de não se condenar e a partir de agora ajustar, apertar o cinto, ajustar o que precisa ser ajustado para ir para frente. Quem está comigo aí? Não se condene. Não se condene, se posicione agora, enquanto há vida. Enquanto há vida. As parábolas, elas falam do reino de Deus. Eu já falei e vou repetir. Nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor. O que é um ano aceitável do Senhor? Quando Jesus vem na primeira vinda, ele inaugura o ano aceitável do Senhor. E quando ele voltar, ele inaugura o dia do Senhor. Ou o dia da vingança do Senhor. Qual que é a diferença? Ele inaugura o dia do Senhor. E entre a primeira e a segunda vinda, nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor. Então, se você tropeçou, se levanta, que ainda tem vida. Porque o propósito do Senhor é que todos os homens se salvem. Agora, se quem morre, ou se Jesus voltar na sua segunda vinda, acabaram as chances de arrependimento. E aí ele vem para julgar vivos e mortos, como ele diz, como Paulo ensina a Timóteo. Então nós estamos vivendo o ano do jubileu, o ano da libertação. E quando eu falo de ano, eu estou falando do ano aceitável. Eu estou falando da temporada, da primeira até a segunda vinda do Senhor. Então, enquanto houver fôlego em você, se arrependa e se levante debaixo da misericórdia e graça do Senhor para viver vida nova. Eu não estou falando sobre ímpio, gente que não entregou a vida a Jesus. Estou falando para crente aqui nessa noite. Estou falando para mim aqui nessa noite. Religioso pira, mano. Por que religioso pira? Porque Deus estabeleceu na história da humanidade um ano aceitável do Senhor para que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Mas quando Ele voltar, acabou, porque Ele é o justo juiz. E aí não dá mais para voltar atrás. Quantos estão entendendo isso aqui? Faz um movimento aí, irmão. Rapaz, é tanta bebida, aleluia. Não posso nem dizer para vocês o que tem aqui dentro. Tantas cores, estou ligado. Só café e água. E água de coco.
Aí o café está quente, você queima a língua e... Aleluia, irmão. Quem está comigo aí, irmão? Então as parábolas enfatizam que Jesus mostrou que haveria um intervalo entre a sua primeira e a sua segunda vinda. E que nós deveríamos estar ocupados com essa realidade de que ele veio na primeira vinda, Felipe, e vai voltar. E qual que é o trabalho do inimigo? Fazer a gente lutar para sobreviver. E morrer, daqui a pouco morre. Lembra? Quem lembra do vídeo que a gente passou, acho que semana passada, do Francis Chan? Acho até que deveria os pastores encaminhar para todo mundo. Hoje um pastor enviou num grupo nosso e eu falei, que bom, eu não tinha feito isso. Relembrando o vídeo de forma muito objetiva. Uma ponta vermelha de uma corda de 50 metros. Vamos pensar na corda infinita. Eu trabalho em função disso aqui. E coloco a perder toda uma eternidade. Quando na verdade eu deveria trabalhar nisso aqui. Entendendo que tudo que Deus permitiu que eu me quebrasse, tudo que Ele permitiu que não desse certo do meu jeito, foi amor dEle, para que eu pudesse entrar debaixo do seu plano para a minha vida, para que na breve existência da minha vida, 70, 80 anos, eu pudesse ter toda uma eternidade com Ele. E muito mais do que isso, recebendo uma das 5 coroas que falam dos galardões, que eu não vou falar hoje, talvez no próximo domingo, se for eu que for pregar. Quantos estão entendendo isso? Mas o assédio do inimigo é: e a conta de luz? E a conta da... Pastor, eu tenho que deixar ela para trás? Irmão, você chegou até aqui. Na nossa casa, na minha não, mas na de muitos, era até gato. Ou a gente morava em lugar que não pode ter, né? O irmão falou assim: pastor, como eu queria botar luz e água lá em casa, mas não pode, né? Eu falei, se não pode, não bota, irmão, fazer o quê? Por que não pode? Porque eu moro na comunidade e tal. Então vai botar para você ver, deixa de estar, irmão. Ou sai de lá, tá querendo muito pagar, sai. Lá é a regra do jogo, bota que ele vai te largar o dedo, macho. Não mexe com isso não, sai de lá então, mano. Que ideia é essa? Não pode, cara. Quem manda lá é os caras, sai de lá, cabeça. Aí o cara fala, pastor, mas eu não concordo. Então sai, mano, não concorda. Então muitos de nós fomos criados, edita isso. Muitos de nós fomos criados nesse lugar. Era um gato. E agora nós estamos reclamando da vida. Estamos amargurados com o quê? Vamos para frente, irmão. Quem está comigo aí? Vamos avançar. As parábolas enfatizam que haveria um intervalo entre a primeira e a segunda vinda e que os discípulos deviam estar trabalhando em favor da segunda vinda. Vamos colocar, a gente consegue colocar alguns versículos lá? Pessoal aí da mídia aí. Quem é hoje aí? Fica entre os monitores aí para eu ver se eu consigo decifrar. Chega para cá. Bernardo? Sofia? Coloca aí, Bernardo, 2 Timóteo 4:8. Então o que precisamos fazer enquanto vivemos esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor? Amar a sua vinda. 2 Timóteo 4:8, coloca aí. Vamos ver essa versão. A NVI está menos mal. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Eu não vou falar sobre as coroas hoje, mas essa é uma das 5. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, não é o meu irmão, é o Senhor, há só um justo juiz. Amém? Então, ponto final. Me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então diga comigo, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, eu devo amar a sua vinda. Eu devo amar a sua vinda. E eu vou ser bem objetivo. Próximo é Apocalipse 19, 7 a 9. Apocalipse 19, dos versos 7 a 9. E como eu faço para amar a vinda do Senhor? Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar. Essa é a proclamação no céu. E vamos dar a Ele a glória, ou vamos dar a glória. Porque chegou a hora
do casamento, a festa do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Como a noiva se preparou? Foi dado a ela se vestir com linho fino e brilhante, como ouro puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, como eu amo a vinda do Senhor, me vestindo com vestes de justiça, ou de atos de justiça. Linho finíssimo e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos. Então, aquela velha história que a gente tem falado. O cara, quando está no lugar de orgulho, ele diz assim: eu sou igreja, Deus falou comigo, eu sou igreja do Senhor. Mas quando o cara está no lugar de autocomiseração, ele diz assim: a igreja não me ligou. Que autocomiseração também é orgulho. Então assim, nem quando eu quero defender as minhas teses pessoais, dizendo que eu sou igreja, que Deus falou comigo, eu não sou igreja. E nem quando eu entro no lugar de autocomiseração e aponto o dedo para a igreja, dizendo que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo outro, que ninguém me ligou no meu aniversário, eu também não sou igreja. Eu não sou igreja. Tá, e quem é igreja? O apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto: vós sois igreja. Igreja não é você, igreja não sou eu. Igreja somos nós. E todo ato que eu faço, se é por filantropia, ele é obra de palha e vai ser queimado. Se é para eu me amostrar, é obra de palha. Se é quebrando princípio, se é passando por cima de autoridade, é obra do inferno, é mais do que de palha. Agora, quando nós como igreja entendemos que as vestes que a noiva vai se vestir são os atos de justiça dos santos, nós amamos a vinda do Senhor, trabalhando para nos vestirmos com atos de justiça. Amém? Quem está comigo até aqui? Vamos avançar. Porque diante de Deus, a noiva se veste do Cordeiro. O que é isso, pastor? Diante de Deus, nós como igreja só somos aceitáveis a Deus porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senão nem aceitáveis a Deus nós seríamos. Nem o somos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não é sobre a minha capacidade, não é sobre quem eu sou. É sobre o sangue de Jesus me purificar de todo pecado e eu ser aceitável a Deus. Então diante de Deus, é o sangue do Cordeiro ou é o Cordeiro que me veste, com o seu sangue inclusive. Agora, diante do Cordeiro, são os atos de justiça dos santos. Explica, pastor. Desculpa a quantidade de informação, a gente deveria falar isso mais em escolas, mas acho que é importante você pegar pelo menos e nos próximos domingos a gente desenrolando isso. Explica, pastor. A Escritura diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia, pastor. Pastor, eu sou salvo pela graça. Mas para andarmos em boas obras. O inimigo com seus enganos, Andreu, fez com que a gente pensasse assim: eu sou salvo, irmão. Mas a salvação é só a porta. A gente só deu o primeiro passo. E a Bíblia diz: desenvolver a vossa salvação. Como eu desenvolvo a minha salvação? Com atos de justiça. Eu já vou falar mais. Então, aonde a gente precisa chegar com esse ensino hoje? Aonde a gente vai chegar em algum lugar que já vai dar para você pegar uma boa porção. Então, eu sou salvo pela graça. Aleluia! E agora eu sou um salvo feliz pela graça para andar em boas obras. Obras essas que Ele preparou para mim desde antes da fundação do mundo para que eu andasse nelas. Ou seja, eu sou salvo não para andar nas minhas obras. Eu sou salvo para andar nas obras que Ele preparou para que eu andasse nelas. Tem alguém em casa aí, gente? Aleluia! Então vamos avançar. Eu estou passando rápido, mas eu sei que você está pegando. Amém? Então, essas boas obras, que são os atos de justiça dos santos, elas podem ser, de forma muito resumida, explicadas como? Bota para mim aí, Bernardo. Lucas 10, 31 a 35, e deixa anotadinho aí, Mateus 10, 41 e 42. Lucas 10, 31 a 35. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto um homem, passou pelo outro lado. Próximo. Quem lembra quem faz assim? Versículo próximo. Meu mestre e amigo. Próximo. Anterior. De igual. Um sacerdote descia. Eu já li, tô brincando.
Um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto um homem, passou pelo outro lado. 32. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro. Eu tenho dificuldade, é muito moderna essas versões. Mas o levita também passou de largo. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou. Olha só, estando de viagem, mano. Chegando onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele. Volta lá. 33. Preste atenção. O sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. Agora, o samaritano, chamado de o bom samaritano, lembra que eu falei da didática de Jesus? O samaritano era o samaritano, um terceiro. E aí o bom samaritano, Jesus. E aí ele já ensina o que a gente tem que fazer. Pegou a didática das parábolas? É isso? É alguém, é ele e nós. Pegou? Mais um samaritano que estava de viagem. O sacerdote e o levita passaram de largo. Mas o samaritano chegou onde estava um homem e, quando viu, teve misericórdia, piedade dele. Próximo. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-os sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Então você sabe que os samaritanos não se davam com os judeus. Tem muita informação poderosa aí que não dá tempo da gente falar. No dia seguinte deu 2 denários, equivalente a 2 dias de trabalho, ao hospedeiro. Quem representa o hospedeiro? Olha aqui para mim, eu e tu, macho. Cuide dele. E quando eu, fala altinho aí, quando eu, muito bom, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Em outras versões, te indenizarei. Deixa eu ver o que fala o 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Tá bom, presta atenção. Vamos para o próximo texto e eu vou explicar. Tudo para a gente ganhar tempo. Mateus 10, 41 e 42. Coloca para nós. Quem recebe um profeta como profeta, é muito forte isso. Quem recebe um profeta como profeta, vai receber a recompensa ou galardão, a melhor versão para você entender o que a gente quer falar hoje, de profeta. Não dá para explicar tudo. E quem recebe um justo como, na qualidade de justo, receberá o galardão do justo. Versículo próximo. Em verdade lhe digo que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos meus pequeninos, ou um dos menores dos meus discípulos, não vai perder o seu, aí a versão melhor é galardão, recompensa. Quem está comigo até aqui? Então o que são os atos de justiça? É quando eu faço, não toco trombeta e tenho consciência da recompensa. Não, tu pegou, Priscila? Presta atenção. A Bíblia fala que Jesus suportou a cruz por causa do gozo da ressurreição que ele estava proposto. Sabe o que o inimigo fez a gente pensar? Que eu sou salvo e agora eu só venho para o culto e dou glória a Deus e está resolvida a minha vida. A gente vai perder recompensas eternas. Opa, alguém saiu um meu Deus aqui? Então vamos lá. Sabe o que o inimigo quer fazer a gente pensar? Ah, tua risada não pode faltar. Pô, você está aí, agora eu estou pleno. Sabe o que o inimigo quer fazer a gente pensar? Que vida cristã é aleatória. Que vida cristã é informal e aleatória. Eu vou quando quero, eu faço quando sinto. Se não estou sentindo, eu não faço. Ei, meu irmão, sentindo ou não sentindo, tem que fazer. Por quê? Eu nem entrei na parábola das 10 minas, mas para pensar. Para pensar. A parábola das 10 minas e a parábola dos talentos fala que um rei, ou que um homem, chamou um homem, olha Jesus falando, um homem chamou seus servos e lhe entregou 1, 2 e 10, ou 1, 5 e 10 minas. Aqui eu confundo com a parábola dos talentos, que é 1, 2 e 5. Entregou os seus e disse: eu vou para uma terra distante para ser coroado rei, negociar até que eu volte. Pegou? Quem pegou? Um homem que vai para uma terra, sou eu. Você coroado rei.
E quando eu voltar, esses servos, que eram os servos dos homens, mas que agora vocês estão entendendo que são vocês, vão ter que prestar conta. Olha aqui para mim. Irmão, faz uns 5 meses que eu nasci de novo. Aí eu fiquei dentro do ventre do peixe. E fui cuspido de novo. O que você quer dizer? Porque ainda há vida. E eu não sou músico da igreja, e nem dançarina da igreja, e nem líder de convívio para botar no relatório. É porque isso vai pesar na eternidade. Porque eu falei assim para o Senhor: Senhor, agora eu estou numa outra fase, né? Ele está na fase de começar. Eu começar agora? Agora começa. Falei, tudo antes, era só treino. É só uma piada que eu vou fazer. Alguém falou aleluia. Aleluia porque não é tu. Brincadeira. Presta atenção aqui no tio. Então vamos lá. Olha aqui. A realidade da recompensa. A realidade do galardão. A gente não canta uma canção antiga que diz que ele quer ver o fruto do penoso trabalho dele e ficar satisfeito? Quem é a recompensa do penoso trabalho dele? Que vai dar satisfação a ele? Só olhando para essa parábola que a gente já entende. Ele é o bom samaritano. Ele disse: eu vou. Cuida aí, Rodrigo, desse que eu já cuidei, já abracei. Cuida dele. E quando eu voltar, tem uma recompensa se você cuidar bem. Não, irmão, dá um glória a Deus. Sabe por quê? Porque Satanás roubou de nós a ideia de que a eternidade, ou colocou em nós a ideia de que na eternidade é um socialismo. Vai ser todo mundo igual. Opa! Mas a base do trono do Senhor é justiça e juízo. Por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo enquanto a gente está vivo. Por que a misericórdia triunfa sobre o juízo enquanto a gente está vivo? Porque é a chance de recomeçar todo dia, para quando o dia do juízo vier, nós sermos aceitos por causa de entendermos a misericórdia e passamos a andar segundo o plano dele. Mas se a nossa vida for de uma condenação agora e de condenar os outros agora, quando o juízo dele vier de fato, vai nos condenar. Ou seja, presta atenção. Ou seja, ele tem recompensa nas suas mãos. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Estou cuidando aqui, né, pastor, dos adolescentes, da célula. Irmão, eu tenho sido pego pelo Senhor por dentro. Nunca trabalhei tanto. Nunca trabalhei tanto. E nunca estive tão animado no meio do deserto. Por quê? Porque agora eu entendi que diante do tribunal de Deus, pega mais essa, diante do tribunal de Deus, Vinícius, ele vai julgar para salvação e para condenação, o tribunal de Deus. Passei pelo tribunal de Deus, estou salvo, agora vem o de Cristo. O de Cristo é sobre as obras. O que for palha, feno e o que? E madeira vai ser queimado pelo fogo. Mas o que for ouro, prata ou pedras preciosas, esse vai ser purificado e aceito pelo Senhor. E nós vamos ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Tu és a recompensa do meu sofrimento. A minha obediência ao Pai, de viver como um homem, ser condenado à morte como um malfeitor na cruz, abrindo mão de ser Deus. A recompensa era ter você governando comigo. Entra, porque você entendeu. Você entendeu que na tua peregrinação, nesse corpo, nessa vida, você foi semana após semana, mês após mês, entrando no lugar de arrependimento, até que Cristo fosse de fato formado em você. Entra no gozo do teu Senhor, cara. Que será que você não consegue, ou eu não consigo parar para pensar? A gente conhece histórias de pessoas. Poxa, o tempo está acabando já, mano. História de pessoas que o cara com 13 anos, 15 anos começou a cuidar da família. Sei lá, pai morreu, mãe morreu, ficou o moleque cuidando dos irmãos. Tem alguém que tem uma história parecida com isso aqui? Tem, lá atrás. Que bonitinho. Tem uma aqui também. É? Imagina, com 15, 18 anos. Tem um casal que a gente estava conversando ontem, o cara casou com 20 e a mulher com 18. Eles têm 4 filhos. Eu falei, ô glória. Imagina tão novo, minha sogra também casou muito nova.
Imagina a quantidade de cabeçadas que eles deram. Imagina a quantidade de equívocos. O que você quer dizer, pastor? Ei, meu irmão, quem nasceu de novo e assumiu a responsabilidade que Deus entregou nas mãos, vai errar, e vai errar mais do que quem fica sentado de braço cruzado. Vai errar mais de quem entra no trabalho dos outros, irmão. Oh, meu Deus, pega aí, irmão. Tem gente que entra no teu trabalho e ainda quer te criticar. Mas só que você está muito tempo quebrando pedra, irmão. Você está muito tempo renunciando coisas. E você está muito tempo errando também, porque você está trabalhando para o Senhor. Então não tenha medo de errar. Tenha medo de naquele dia ouvir do Senhor, servo mau e preguiçoso. Medroso e preguiçoso. Mas não é isso que eu quero falar ainda. Quem está comigo até aqui? Então o que são os atos de justiça dos santos? É o que o bom samaritano fez. E tem recompensa. O bom samaritano disse, cuida aí para o hospedeiro. Quando eu voltar, eu vou te recompensar. Nós não vamos mais viver a vida cristã. Não é de forma cobiçosa, presta atenção. Mas duas coisas nós precisamos fazer para viver uma vida cristã saudável. Se você puder, repita comigo. Número 1. Não pensar só nas coisas dessa vida. Número 2. Entender que na eternidade haverão premiações e galardões e coroas. Isso aqui é uma conjecturação minha, eu ainda não estudei profundamente, mas a Escritura fala que os 24 anciãos lançam as coroas em adoração diante do Senhor. Existem teólogos que falam que os 24 anciãos são os 12 cabeças das tribos, os descendentes de Abraão, e os 12 apóstolos do Cordeiro. Esses são chamados de 24 anciãos na eternidade. Mas sabe uma coisa linda, Anderson? Que a Bíblia diz que eles se prostram e lançam as coroas diante do Senhor. E o que são coroas na Bíblia? São premiações eternas. E eu não vou falar hoje. A Bíblia fala sobre 5 tipos de coroas. Certamente eles receberam uma coroa de graduação alta. E eles estão dizendo, tudo que tenho é teu. A Bíblia fala sobre coroa de justiça para aqueles que foram decapitados por causa do Evangelho. E a gente não aguenta mais um resfriado, né? Não estou falando de você, irmão. De verdade, eu não estou falando de você. Eu estou falando de mim. Quando estão aí? Quando estão aí? Vamos avançar um pouco mais. Vou chegar na parábola agora e a gente vai terminar. Mais uma coisa, para ficar bem legal, para a gente entender. Muitas das parábolas se iniciam assim. O reino de Deus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante a. Ou o reino de Cristo, enfim, é semelhante a. Quantos sabem a diferença de reino dos céus para reino de Deus e reino de Cristo? Quantos sabem aqui? Não vou pedir para você explicar não, mas tem alguém que sabe? Vou te dar um entendimento básico sobre isso. Reino dos céus fala de dimensões. Você pode repetir comigo? Dimensões. Reino dos céus fala de uma questão de geografia, né? De dimensões infinitas. Por isso a Bíblia fala de 3 céus. Lembra do apóstolo Paulo dizendo que foi levado ao 3º céu? Primeiro céu, céu visível. Segundo céu, céu das batalhas espirituais angelicais. Terceiro céu, céu da morada de Deus. E Paulo diz que foi levado nesse lugar. Cara, Paulo era metido, mano. E ele fala por parábolas. Havia um homem, mas está falando dele. Quem está comigo aí? Então repete comigo. Reino dos céus. Dimensões infinitas. Geografia infinita. Imensurável. Inexplorável. Aleluia, cara. E quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, está falando de atemporalidade. E aí também fala de 3 tempos do reino de Deus. Eterno, plenitude no milênio e a possibilidade de ser agora. Porque Jesus diz, o reino de Deus já está entre vocês. Então, quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela fala de atemporalidade. Não há tempo que prenda o reino de Deus. O reino de Deus não está preso a tempo. O reino de Deus é agora, mas ele só é agora porque ele é eterno, irmão. Ele não é agora porque chegou agora. Ele foi manifesto na primeira vinda de Cristo. Mas os profetas hebreus já o anunciavam. E estamos na plenitude? Não, a plenitude vai ser no milênio, quando Jesus vier a governar. Tem alguém comigo aí, gente?
Você não precisa estar comigo, você precisa estar com Jesus. Quem está aí? Mas agora, quando a Bíblia... E agora sim, isso tudo foi introdução. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Cristo, fala exatamente sobre o seu reino de 1000 anos. E é nesse momento que ele vai receber a recompensa. Qual é a recompensa, Charlie? A recompensa são os seus santos governando com ele. Os santos que foram fiéis até a morte. No céu, ou na realidade do reino e da eternidade, não haverá socialismo. Todo mundo igual. Mentira. Uns vão governar sobre outros e uns vão governar com Jesus. Pastor, não tem problema nenhum de varrer chão se o Saulo estiver governando. Não, não é sobre o que você acha. É sobre o que a gente não deveria achar. É sobre o que a gente deveria se esmerar para fazer em obediência ao que ele quer, não o que a gente acha. Tem alguém feliz com Jesus? No reino de Cristo, ele vai receber a recompensa. Quando te galardoar, quando te presentear, e a mim, quando nos coroar e dizer, governa comigo. Governa comigo. Governa tantas cidades comigo. Governa... Gente, isso é muito sério. A gente precisa urgentemente abrir uma escola para falar só disso. Eu estou sendo bombardeado por isso. De noite, de dia. Por que, pastor, você está sendo bombardeado? Porque eu passei dos 40. E se Moisés estiver certo, acho que ele está, eu já falei. Moisés escreveu o Salmo 90 no 3º ciclo, segundo os historiadores, os irmãos que a gente acompanha. No 3º ciclo de 40 anos, ele viveu 3. Pô, se ele estava no 3º ciclo, já tinha passado de 80, e é nome de fé, onde é que ele estava já com 110? Por que ele não falou que a vida do homem era 110, 120 anos? Ajudava nós, né, irmão? Não, porque ele não disse. Gatíssimo. 110, 120, porque ele não disse. Porque ele não disse que a nossa vida era 110, 120. Ainda mais que a Bíblia diz que não se escureceram os seus olhos e não se lhe abateu o vigor. Poxa, Moisés morreu velhinho, cheio de disposição, né? Por que ele não disse assim, olha, a vida de um homem, a gente ia ganhar tempo pra caramba, né? O abençoado do Moisés diz, não, é só 70, 80. Se passar disso, vai ficar gagá, filho. Então, parabéns para mim e para você. Nós, e tem uns crentes assim, que já passou dos 40, falam, não concordo com ele, mas ele está certo. Irmão, nós que passou dos 40, irmão, é descer ladeira, filho. Os músculos já não, né, começam a retroceder. Então, no que a gente tem que pensar? Mais do que nunca, na eternidade. Pastor, você está falando que eu tenho que morrer? Não, irmão. Estou falando que a gente tem que semear como nunca agora na eternidade. É por isso que se a gente não se prostrou em alguma área, ele fez questão de quebrar a gente. É por isso que você deveria se alegrar quando for disciplinado pelo Senhor. Porque é o amor dele dizendo para você, ainda há chance. Ainda há tempo de você viver a minha vontade de forma pura, sem mistura, sem tua ganância, sem tua marra. Ainda há tempo. Não estou falando de você, eu estou falando que o Senhor comunica. Essa forma de falar é bem carioca, né? Tua marra, é Jesus falando bem carioca. Quem está aí? Quem está em casa ainda? Vamos avançar? Então você pegou a diferença do reino dos céus, a básica do reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo. Agora vamos ler a parábola das 10 minas e falar alguma coisa só e a gente termina. E aí já nos dá base para quando voltarmos a falar, já entrarmos direto na parábola. Eu vou ler toda ela, que ela já vai queimar na tua cabeça a semana inteira, meu irmão. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Lucas 19, a partir do 11. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Eles achavam que Jesus era um rei político e que ia tomar o reino à força. Olha que coisa, né? Eles achavam que Jesus era um rei político e ia despojar os governos naqueles dias. E Jesus senta e começa a contar a história. Meu Deus!
Achei que ele ia pegar a espada e ia cortar a cabeça de um. Ele senta e começa a contar a história. Que Jesus é esse, né, irmão? Aí ele diz assim: certo homem, olha aí, certo homem partiu para uma terra distante, a fim de... Aqui a gente parou hoje de manhã, porque a expressão que veio no nosso coração foi rei coroado. Aleluia. Certo homem nobre partiu para uma terra remota. Um certo homem nobre que sou eu, tá, gente? É Jesus já começando a ensinar. A fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes, ou confiou-lhes, o deu-lhes aí, confiou-lhes a administração de 10 minas. E disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinham dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio primeiro dizendo: Senhor, a tua mina me rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está. Aí o cara está se convertendo, né? Aí ele ouve isso: pô, 10 minas? Não, irmão, minas não tem nada a ver com menina. O cara fala: pô, posso aqui também? Não, irmão, sai daí desse lugar, em nome de Jesus. De 10 minas. Pô, vou poder ter 10 minas, pastor? Sai daí, irmão. E disse-lhes: negociai até que eu venha. Piada de pastor que vai ficando velho, né, irmão? Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não, não, né? 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina me rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu também, ou governa também, sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, está aqui a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti. És homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e colhes o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, tá bom, eu vou julgar você pelo que você está dizendo. Essa parábola é muito semelhante, mas com alguns detalhes-chave que são diferentes da parábola dos talentos. Sabia que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que eu não pus e cego o que não semeei? Por que não colocou o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros? Aqui ele engrossa a conversa ao Senhor. Ele disse: o meu dinheiro. O dinheiro é meu. Pega aí. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Outro detalhe importante, que na parábola dos talentos não tem. Os outros tentam interceder por ele. Ei, ele já tem 10. O senhor não está vendo que ele tem mais? E ainda multiplicou, ficou com 20. Quem está aí? Aí o Senhor diz assim: não. Eu digo que qualquer que tiver vai ser dado. Mas o que não tiver, porque o que tinha uma mina não tinha, não era mina, era temor pelo Senhor. E o que não tem temor pelo Senhor, até o que tem vai ser tirado. E não me olha assim. Quem está aí? E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então vamos lá. E eu acho que a gente vai parar só nessa primeira sessão, para a gente poder orar. Primeiro, a prestação de contas. Versículos 13 a 15, vamos ler de novo. E chamando 10 dos seus servos, confiou-lhes a administração de 10 minas. E disse o quê? Negociai até que eu volte. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Acho que eu vou ficar só nessa sessão e semana que vem a gente avança. Preste bem atenção. Um certo homem chamou 10 servos e distribuiu as minas. 10, 5 e 1. E disse: eu vou para outro mundo para ser coroado rei e volto. E vou prestar contas. Olha aqui, irmão, essa é a síntese da vida cristã. Acabou, poderíamos fechar a Bíblia e ir embora. Qual que é a síntese da vida cristã? Eu vim,
paguei o preço de viver vida de homem, reconhecido em figura humana, abri mão de ser Deus, morri por vocês, para que vocês fossem meus, e dei uma missão para vocês, e para vocês cumprirem a missão que eu dei a vocês, eu dei dons e talentos, isso que representam as minas e os talentos, que fala de uma quantidade de valor em dinheiro, para ficar mais confrontador para mim e para você. Eu vou e volto, negociai até que eu volte. Quantas pessoas nós discipulamos no ano passado mesmo, hein? Quantos novos ministros de louvor nós formamos mesmo, hein? Quanto tempo nós temos mesmo, hein, de crente? Pastor, eu sou crente há 20 anos. Negociai até que ele volte. E olha, que coisa difícil. Vamos entender aqui o entendimento, vamos pegar aqui um pouco mais de entendimento, vamos entender algo. Primeiro, olha aqui para mim, ele deixou uma promessa, eu vou, mas volto. Então, crava no teu coração, ele volta. Ele disse, eu vou para uma terra distante, mas eu volto. Quem pegou isso aí, irmão? Não é história, não é conversa fiada, ele voltará. Então ele deixa uma promessa, eu volto. E ele deixa uma ordem, negociai, até que eu volte. Você não vai ficar me esperando do teu jeito, é do meu, negociai, até que eu volte. Quem está comigo? Porque ele volta para pedir contas. Então presta atenção, eu sou ruim de horário? Eu sou ruim de me submeter? Eu sou ruim de prestação de contas? Para entender, irmão. Eu estou fazendo então um péssimo treinamento para aquele dia. É isso que Satanás quer. Que sejamos ruins de horário, ruins de submissão, ruins de relatório, ruins de sujeição à autoridade. Porque quando ele vier, e ele vai voltar, ele vai dizer, senta aqui, para a gente bater o relatório do que eu te confiei. E o que foi que ele nos confiou? Irmão, eu estava conversando com um menino que está indo congregar com a gente lá, pequenininho, o moleque. Ele falou, pastor, eu sou músico. Pequenininho de tamanho, mas de idade é velhinho. Pastor, eu sou músico. Falei, tu toca qual instrumento? Ah, baixo, bateria, violão, guitarra. Da Assembleia, né? O que você quer dizer? Que bonito, mas que caro é isso, hein? Tu toca vários instrumentos, você vai ter que prestar conta. Tu prega, ai, ai, ai de mim. A gente vai ter que prestar conta. Você vive uma família muito pobre e Deus permitiu que você se formasse em psicologia, em direito, em administração, vai ter que prestar conta. Porque nada disso é nosso. Tudo dentro de nós que Ele depositou é para nossa administração, para Ele. E Ele está dizendo, negocia até que eu volte. Que tipo de pastor eu tenho que ser? Cheio de temor de Deus a partir de hoje. Que tipo de advogado eu tenho que ser? E não só um temor. Porque qual que é a diferença do medo e do temor? Quem tem medo? Quem não conhece. Quem tem temor? Quem conhece. Quem não conhece tem medo e foge. Mas quem conhece tem temor e se submete. Então se eu temo a Deus, eu não posso mais fugir. Porque Ele vai voltar e vai dizer, Júnior, senta aqui na minha frente. O que você fez com a igreja que eu dei para outro pastorear mesmo? O que foi que você fez? Ei, cara, por que você fez? Por que você fez? E você, que dei a igreja para pastorear? Por que você permitiu que fosse feito? Ei, cara. E não me olha assim. Daqui a pouco eu tento fazer uma piada para você sorrir. Não sei se eu consigo. O que Deus depositou em mim e em você, Ele vai sentar. Nós vamos sentar, vamos estar diante do tribunal de Cristo. Ele vai falar, comece a prestar conta de tudo que eu te dei. Então, Ele deixa uma promessa, eu vou voltar. Ele deixa uma promessa.
e uma ordem: negociai. E quando ele vem, versículo 16, e eu vou ter que parar aqui. Queria mais meia hora, hoje eu queria. Eu jurei que ia acabar, essa hora a gente já está dando tchau para vocês. Jurei não, né, irmão? Versículo 16, e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina, olha que coisa linda, Fábio. Ele está dizendo: a tua mina rendeu 10 minas. Aquilo que é teu, na minha mão, confiado a mim, dobrou. Uau! Olha o coração do cara, mano. É tua e eu trabalhei para você e dobrei o que você me entregou. Que coisa fantástica, mano. E ele disse: bem está, servo bom. Olha a justiça de Deus aqui. Servo bom, porque no mínimo, eu vou explicar esse mínimo, foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Saulo, ele não diz assim, ó: eu te dei 10, você multiplicou, governa sobre as 20. Você vai governar sobre o teu trabalho. O que eu te dei de investimento é meu, mas o que você multiplicou governa sobre 10. Ele não governou sobre 20, foi só sobre as 10 que ele conquistou. Isso é muito forte. Para que a gente cuida de adolescente? Para que a gente cuida de igreja? Para que a gente ministra no altar? É para a gente se satisfazer? Não, é porque ele vai voltar e vai dizer: cara, você passou 20 anos cuidando daqueles adolescentes. Você passou 20 anos discipulando aqueles meninos. Entra no gozo do teu Senhor, cara. Porque quando a gente for falar sobre 5 tipos de coroas, existem as coroas que a gente recebe quando vive invisível servindo ao Senhor. Você quer ver uma? A coroa de justiça, para quem que ela é dada? Poxa, como eu queria mais meia hora, ali não tem como voltar não, gente. A coroa de justiça, para quem que ela é dada? Para os que suportam as tentações. Por isso que Paulo diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo eu pregado aos outros, não me encontre reprovado. Por isso que a Bíblia diz que vocês não têm suportado o pecado até o sangue, e que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Quem vai receber a coroa de justiça? Aqueles que não pecam, nem que... Paulo era um tipo de cara assim, mano, chicoteado, ele não negava o evangelho, ele não... Por isso que ele sabia desde já: a coroa de justiça está preparada para mim, mano. Essa aí vai ser minha, talvez o cargo maior. O que você quer dizer com isso, pastor? Isso é um tipo de coroa de homens que sofrem por amor ao evangelho. Agora eu comecei a entender. Eu tenho um tio que prega nos trens, que apanha de tudo que é lado e fala para mim, falava, né? Agora a gente não tem tido tanto contato. Para mim, feliz. Um dia um cara chegou e me deu um soco na cara, eu continuei pregando, falei: meu Deus. Aí a minha esposa fez isso, falei: meu Deus. Por que esse cara suportou tudo isso? Pode ser que ele morra como anônimo, e vai morrer como anônimo na terra, mas pode ser que ele chegue no céu, no dia do juízo, diante do trono do Senhor, e o Senhor diga: toma a coroa de justiça. Você tomou soco na cara, velho. Você sofreu de tudo que é lado, mas você se manteve fiel. Quantos estão comigo nessa noite? Desculpa a frase, não precisa estar comigo. Quantos estão com Jesus nessa noite? Vamos continuar só mais um pouquinho, eu prometo que é só mais um pouquinho. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: governa tu também sobre 5 cidades. Tu me deste 5, confiaste a mim 5. Pastor, define para nós, está muito abstrato, minas. Se fosse a parábola dos talentos, ficava mais claro. Talentos. Minha irmã, você faz bolo. Por que você ainda não faz bolo na sala de oração para os ministros comerem bolo? Meu amigo, você tem habilidade com crianças, por que você ainda não se apresentou para os nossos líderes e disse: eu quero cuidar das crianças, eu posso, qual é o treinamento, aonde eu vou, o que eu faço? Porque o que tu tens não é teu. Pensa que tu vai para o trabalho amanhã, mas eu vou para o meu trabalho. Teu trabalho? Teu talento? Ele vai voltar para prestar contas. Você fotografa? Fotografa para a glória de Deus. Você trabalha na mídia? É para a glória de Deus. Os meninos da mídia estão ouvindo? Pede para eles ouvirem. Você não está trabalhando para sobreviver. Essa é a nossa ideia.
Mas o Senhor está dizendo, não, você precisa, entre a minha primeira e a minha segunda vinda, negociar o que eu te dei até que eu volte, multiplicar. Não é só sobre evangelismo, é sobre a abrangência do reino de Deus, ou sobre o alcance, o avanço do reino de Deus, a partir daquilo que a gente faz. É por isso que eu estou nesses dias naquela parada assim, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho e vou ver as primeiras obras. Regressar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao... Vou ver as... Você consegue cantar isso com entendimento? Eu vou rever as primeiras obras. Me arrependo, Senhor, me arrependo. Me arrependo, Senhor. Eu quero ao primeiro amor. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. E veio o segundo, e aí esse disse, você também governa sobre 5 cidades. Então preste atenção, ele investiu, irmão, em mim e em você, ele quer retorno, tá? Aí você fica xingando teu patrão, meu patrão é endemoniado. Não, irmão, ele está te discipulando. Aquele cliente, ele está te discipulando. Porque o Senhor também vai te pedir contas. Ô, cara, você acha que é à toa que a Bíblia diz que nós temos que servir o nosso patrão como ao Senhor? É treinamento, irmão. É forte, Brasil. Aleluia. Poxa, queria mais meia hora. Agora, ele investiu e vai querer retorno. A recompensa é sobre a obediência, é sobre a capacidade de fazer gestão com temor e eficácia. A recompensa não vai ser sobre o que ele investiu. O que ele investiu ele vai tomar de volta, Michele. É sobre o que eu fiz com o que ele investiu. Então vamos ter que gerir tempo, negócios, de uma forma assim, muito mais apurada nesses dias. E com todo o temor ainda. Dormir menos, comer melhor. Tudo isso eu estou precisando também, fica tranquilo. Administrar melhor, ou tiver que trocar as amizades. Por quê? Porque eu vou ter que prestar contas. E se eu não trocar? Aceite quando ele fizer. Tem alguém aí? Vamos continuar. Quando ele fala assim, servo 17, servo bom. Que coisa bonita ouvir isso. Servo bom, foste fiel no pouco, ou no mínimo. Sobre o muito eu vou te colocar. Ou sobre 10 cidades eu vou te colocar. Fiel no mínimo, fiel no pouco. É treinamento da minha gestão, da minha administração na terra, para eu viver a realidade do reino, para que eu governe sobre o que eu multipliquei. Então presta atenção. Quando ele fala sobre ser fiel no mínimo, ele está falando como você cuida das coisas da terra, relacionadas à gestão de tempo, gestão de recursos. Como você faz isso? Pensando que é seu para pagar as contas, ou com a consciência de que é tudo meu, e que quando eu voltar, eu vou prestar contas, eu vou te chamar para prestação de contas. Você não canta para você, você não lidera para você. Irmão, homens e mulheres de Deus, animados ou desanimados, eles têm que continuar. Tem alguém feliz com Jesus?
Pastor, mas tem dia que não dá. Eu sei que tem dia que não dá. O ponto aqui não é que você vai ser um super-homem, mas é que na tua consciência você vai dizer: Deus, eu preciso sair desse lugar. Você precisa me tirar daqui, eu não posso ficar aqui. Eu não estou conseguindo, mas tu pode me arrancar daqui, porque eu tenho uma jornada, e um dia você volta para prestar contas com os dons e talentos que você depositou na minha vida. Quem está aí ainda? E aí o último, prometo. Dos 19, 20. Não, 20 e 21. Então veio outro servo. Ai, esse é o cara cabeção. Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Meu Deus. Guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, porque és um homem severo, que tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Sabe o que ele está dizendo aqui, ou que isso soa para mim e para você? O que tinha 10, o que tinha 5, Jonathan, trabalharam. Mas esse aqui quis ser neutro. Estou falando para caramba hoje, né, irmão? Eu falo bastante, mas eu tenho falado menos. Mas hoje eu estou empolgado. E você não está empolgado comigo, né? Você está tipo assim, acaba logo. Preste atenção. Ele guarda num lenço, com aquela ideia de que soa para mim e para você. Quer saber de uma coisa? Eu só quero ficar no meu canto e só quero fazer do meu jeito. Só que a Bíblia diz que quem não é por mim é contra mim. A neutralidade é contra o Senhor. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, cristãos que vão ter que prestar conta diante do Senhor não podem ter vida passiva. Não podem viver só para pagar as contas. Tudo que você e eu fazemos vai precisar nós vamos precisar ter a consciência da eternidade, porque nós vamos ter que prestar contas. Então cada dia que você subir para ministrar, você tem que ministrar entendendo que os anjos estão ministrando com você e tudo converge para o coração de Deus. Você vai ter que entender que cada serviço vai ter recompensa. Tira essa ideia de pobreza existencial, de que na eternidade vai ser socialismo, todo mundo igual, andando nos floquinhos de nuvem. Não, uns vão governar sobre outros. Haverá recompensa, a Bíblia é clara. Jesus suportou a cruz por conta da recompensa. Jesus aguardava a recompensa que lhe estava proposta. Não podemos viver vidas passivas, porque somos descendentes de indígenas, com escravos, da nossa cultura de vida. Nós temos uma herança genética e espiritual, mas nós temos que romper com isso. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós não defendemos bandeiras denominacionais, nem bandeiras tribais. Nós precisamos viver a realidade do reino agora. Aí o cara vai e diz: eu sabia que era isso tudo, eu escondi. É aquela ideia de que não faço, mas também não atrapalho. De não fazer eu já atrapalho. Lucas 11, 23. Aí ele diz assim, eu conservei. Olha aqui para mim, olha aqui. Ele diz: eu conservei. Quem mandou conservar? Eu conservei meu ministério. Quem mandou conservar? Eu mandei negociar, multiplicar. Eu conservei, pastor, a paz. Quem mandou conservar a paz? Multiplica ela. Quem está aí? Está feliz? Tive medo, que me paralisou. Isso prova a minha falta de intimidade. Medo é falta de intimidade. Temor é conhecimento de Deus. E ele diz: sabia que és homem assim, assim, assim. Para terminar, o orgulho desse cara aqui era tão grande, e a gente continua depois, que ele passa a analisar o perfil comportamental de Jesus. Gente, olha aqui para mim. O que aconteceu com a gente? A gente, 20 anos, 25, está numa arrogância. A gente precisa voltar ao lugar da obediência. Sabia que eras homem severo, que ajunta onde não espalhaste, que colhes onde não semeaste. E porque eu sabia que eras, eu escondi no lenço. Meu Deus, que arrogância, que loucura. Agora o servo analisa o perfil comportamental do Senhor. Ai, meu Deus, e erra, e peca, porque ele ouve do Senhor: tá bom, eu vou trabalhar com as suas palavras mentirosas. Se fosse assim, se não é teu, você não tinha o direito de ser mau e negligente. Você tinha que colocar no banco
para me devolver. Olha, só para a gente tentar terminar de um jeito mais feliz, né? Aonde a gente quer chegar? Qual seria o banco espiritual melhor para nós depositarmos? A frase que eu já mencionei de Spurgeon: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quando você fala isso num ambiente onde tem gente rica, pode ser que aqui tenha, você está muito ocupado com as suas empresas, elas não são suas, ele deu para eles minas, talentos. Se você não pode, deposita o dinheiro para aqueles que podem. E se você não tem o dinheiro, das duas formas somos missionários: os que depositam o dinheiro. Das três formas: os que depositam o dinheiro, os que depositam a vida e os que depositam as duas coisas. Impostores nós não seremos, nós somos missionários. Missionários urbanos. Trabalhamos no Kids. Os professores que trabalham no Kids não trabalham para si próprios. Trabalham para servir o coração de Deus, servindo os nossos filhos. Os que trabalham com adolescente: eu só decidi. Você não tem direito de decidir, você não tem nada, nem o fôlego de vida que você tem é seu, nem é meu. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu preciso multiplicar, porque se ele voltar agora, eu estou lascado. Ou se eu morrer amanhã de manhã, estou lascado também. Pastor, irmão, real. Guardei num lenço. Não, eu multipliquei. E ele vai dizer: governa. Aonde eu passei, eu me esforcei para testemunhar, me esforcei para orar. Irmão, eu quero declarar sobre a tua vida, a gente termina aqui. Eu não estou falando, não é a palavra do profeta das galáxias, não é nada disso. Mas é uma palavra para o teu coração. Eu quero declarar, se você puder, levante as suas mãos. Se você puder, fique de pé. Levante as suas mãos bem alto. Eu quero declarar, é sério o que eu te falo, que tu vais abraçar como nunca abraçou as pessoas. Que tu vais dar copos de água como nunca deste às pessoas. Quero declarar que tu vais olhar nos olhos as pessoas como tu nunca olhaste. Tu perdoarás como nunca perdoou. Tu caminharás a próxima milha como jamais imaginou que pudesse. Se você crê nisso, levante as suas mãos. E você vai olhar para a sua vida em aspectos que você não estava conseguindo romper. E o Senhor vai falar, a realidade do que você vai viver na prestação de contas, você já começa a viver agora. Eu já começo agora, a partir do teu posicionamento em querer trabalhar, negociar de forma intencional, de colocar para que outro seja abençoado, de colocar para que outro seja curado. Eu já multiplico na tua vida outros talentos, outras questões que você nem conseguia mensurar de que eu estava trabalhando. Eu quero declarar que o teu abraço vai ser diferente, que o teu aperto de mão vai ser diferente, que o teu olhar vai ser diferente. Isso vai desatar áreas na sua vida, vai te enriquecer na vida, vai te prosperar na vida. Isso tudo é treinamento e desenvolvimento para que quando você estiver diante do Senhor, naquele dia Ele possa dizer, até que enfim chegou um momento na tua vida que você entendeu que o teu abraço não era um cumprimento de quem chegou no ambiente, que o teu abraço era o único abraço que aquela pessoa talvez recebeu naquele dia, e naquele dia ela recebeu uma porção de cura porque você abraçou. Até que enfim chegou o momento em que apertar a mão de alguém para você, ou ser carinhoso com alguém, não era só educação, era a intencionalidade de alguém que queria ministrar outro. Você multiplicou. Que quando você subia com o teu violão, com o teu instrumento, não era para cumprir uma escala, era para que o céu viesse e pessoas pudessem ser renovadas, tocadas, transformadas. Entra no gozo do teu Senhor, porque não era o teu violão, não era a tua canção, não era o teu achismo, não era o teu querer. Você entendeu? Você entendeu com quantas dores se faz um ministério? Você entendeu? E ainda assim, teu coração se encheu de compaixão. Levante as suas mãos no seu lugar e vamos adorar ao Senhor. Eu queria chamar os músicos.
Você vai voltar para casa, principalmente os crentes mais velhos, dizendo: Deus, o que você depositou em mim, eu quero multiplicar para essa geração. Existem pessoas aqui nessa noite que receberam muitas profecias quando eram menores. E o inimigo tentou ou trabalhou na tua mente de forma tal que você vive naquele lugar sentimental, dizendo assim: eu sei que um dia vai cumprir, Deus vai fazer, pastor. Mas a idade já foi chegando e Ele não vai fazer se você não se render. Ele na verdade já fez, mas Ele está precisando que você se renda. Porque já não é mais a poesia da palavra que você recebeu, é a disciplina para andar nela. Amém? Meu irmão, até aqui, eu vim, mesmo com muitas responsabilidades, eu vim na poesia. Deus sempre me usa onde eu passo. Mas chegou uma fase da minha vida que Ele falou assim: não é sobre eu te usar, é sobre você se responsabilizar com o que eu te dei. Olha aqui para mim. Ah, pastor, irmão, sempre fui responsável. O ponto não é esse, olha aqui para mim. O ponto é, vamos precisar melhorar a gestão. Vamos precisar melhorar um monte de coisa, como treinamento para aquele dia, para a gente dizer: Senhor, está aqui a prestação de contas. Está aqui. Quantos entendem isso aqui nessa noite? Levante as suas mãos no seu lugar e comece a adorar ao Senhor. Precisamos de uma igreja mais madura. Precisamos de um povo mais maduro. Um povo que não está olhando só para si, mas um povo que está realmente olhando para o outro. E por favor, enquanto eu estou falando, eu sinto que tem mentes assim: concordo ou não concordo, irmão? Isso não é um problema meu. O que nós precisamos é mergulhar no Senhor, cara. E dizer: Deus, o que sou eu nessa parada com 20 anos, 25? Quem sou eu com 40 anos? Tem uma eternidade, Senhor. Fica à vontade, Fábio, para você sentir de Deus. Senhor, eu quero me render, eu quero me prostrar. Você já parou para pensar quantas vezes teu pai e tua mãe biológicos te perdoaram? Era o Senhor dizendo: eu quero te encher de perdão para essa geração. Quantos estão entendendo isso aqui? Levanta sua mão ao céu, amigão e amigona, e adore a Jesus nesse lugar para a gente terminar nessa noite.